A Ucrânia desligou a maior usina nuclear da Europa. A usina de Zaporídia foi desconectada da rede elétrica por medidas de segurança. O local está ocupado por tropas russas e é palco de intensos combates, de intensos bombardeios. De acordo com a Energoatom, o desligamento foi possível depois do restabelecimento do fornecimento de eletricidade à usina, que havia sido cortado na última segunda-feira. Vou voltar para o estúdio do Adalberto Piotto, mas já mandando uma pergunta para o professor Marcelo Suano a respeito dessa atualização da guerra na Ucrânia. Esse contexto da usina nuclear, que é a maior da Europa, né, professor, tem deixado muita gente preocupada e é foco de uma intensa guerra também de informação. Porque, de um lado, os russos culpam os ucranianos pelos ataques, pelos bombardeios na região, que oferecem grave risco. Se esses ataques chegarem à usina, pode acontecer um acidente nuclear. Falamos intensamente a respeito disso mais no início da guerra, diante dessa possibilidade. E, de outro lado, os ucranianos acusam as tropas russas, os russos, desses bombardeios, desses ataques na região da usina de Zaporídia. Dá para a gente arriscar um palpite ou uma questão um pouco mais palpável de quem está correto nessa troca de acusações, ou é impossível adotar um lado nessa guerra de informação? Lívia, obrigado pelo cenário que você apresentou. Você foi muito precisa e o que melhor espelha a realidade. Eu lembro que sempre se cita que, no caso da guerra, a primeira vítima é sempre a verdade. Na condição atual, eu diria que a verdade não chega nem a ser a vítima, porque ela não tem como você se aproximar dela. A primeira vítima está sendo a maneira de apresentar os fatos que aí estão. Nós vivemos uma guerra de informação, nós vivemos uma guerra de inteligência, nós vivemos uma guerra de desinformação e o pior, qualquer notícia que chegue para nós, neste momento, não tem como você observar qual é o grau de certeza acerca daquilo que está sendo noticiado. Mesmo porque, para nós aqui no Ocidente, está vindo a notícia, e não, aqui não estou fazendo crítica, tá? Mas está vindo a notícia em função da defesa necessária da Ucrânia. Quando você observa a ocupação da usina de Zaporídia, qual foi a grande questão que foi colocada para todos nós? Ali, os russos poderiam estar utilizando a usina como uma forma de blindagem para que não ocorresse o avanço das tropas ucranianas. Porque ou eles explodiriam a usina, causando um desastre nuclear pior do que o desastre que aconteceu, agora me deu branco, mas que aconteceu na usina nuclear também ucraniana. Foi o desastre nuclear Chernobyl. Nossa, quase que esqueci. Chernobyl? Sim, pior do que o desastre que aconteceu em Chernobyl. Porque quando você fala do fato de você ter uma explosão ali, não é uma questão, não é uma bomba atômica que está explodindo. É todo o vazamento radioativo, é o fato da explosão atingir num certo círculo específico para onde a explosão, se ocorrer explosão, que não é isso que ocorre, é o vazamento que mais interessa. Veja, aí o que eles falaram. Nós não podemos, porque uma bomba explodindo naquele local que seria a explosão ou vazamento de radioatividade da usina nuclear poderia afetar toda a região. Aí veio a acusação de que os russos estariam utilizando a usina como uma espécie de blindagem sob ameaça de que ou eles fariam isso ou, no caso de um avanço ucraniano, eles acabariam atingindo uma usina nuclear que reproduziria o que aconteceu em Chernobyl numa escala maior. Qual é a grande questão? Não há como você afirmar categoricamente se as ações que estão acontecendo na usina de Zaporídia, elas são produzidas pela Rússia. O que se sabe? Os russos avançaram e ocuparam aquele território. Podem ter utilizado a usina como uma espécie de escudo? Sim, não é nenhuma questão de podem. É uma questão lógica do desenvolvimento da guerra. Eles teriam que fazê-lo. Por qual razão? Porque simplesmente eles têm um repositório, uma garantia de frear quaisquer contraofensivas que pudesse atravessar uma região que já foi conquistada. Mas tem mais um detalhe. Os russos, se porventura eles ocuparam por essa razão, que é o que mais as notícias apresentam, eles também apresentaram que eles ocuparam a usina
por causa dos ucranianos, que estavam querendo, de alguma forma, atingir a usina para causar um caos que significaria uma contraofensiva e jogando a responsabilidade sobre os russos. Quando você para ver, você diz, mas peraí, você está falando das duas coisas ao mesmo tempo. É isso mesmo. São as duas coisas ao mesmo tempo que levam a você não ter condição de afirmar categoricamente qual dos dois é que está trazendo problemas. A única coisa que se sabe, a usina pode ser utilizada por qualquer do lado para gerar um caos nuclear, pode ser usado por qualquer dos dois lados. Hoje está sendo ocupada pela Rússia e os ucranianos não estão tergiversando sobre a possibilidade de avançar nessa direção. Se necessário for, eles vão atuar sim. Daniela Alves, que é especialista em relações internacionais, deixa ele fazer uma pergunta, porque o professor Marcelo Suano colocou aí 3 aspectos bastante importantes. Uma coisa é desinformação, e você fez menção acerca de, por exemplo, as novas gerações sobre o 11 de setembro. Outra coisa é guerra de informação, que é o que nós estamos vendo agora nesta guerra na Ucrânia. Ou seja, você tem versões de um lado e versões de outro, oficiais inclusive, mas que não necessariamente são as verdadeiras. E a outra coisa é o comportamento da imprensa, sobretudo ocidental, extremamente favorável, porque há uma questão de um país que invadiu o outro, e isso é contra qualquer legislação internacional, ou seja, é uma afronta à legislação internacional. Sim, a Rússia cometeu isso. Aí você pode discutir todas as razões da Rússia, e nós temos feito isso nessa cobertura desde o primeiro momento da guerra aqui na Jovem Pan News. Mas quando a imprensa faz isso, ela gera um problema de desinformação, ou amplia a guerra de informação, que claro que o outro lado vai tentar perguntar, tá, mas espera um pouquinho, por que eu só vejo vídeos na internet, nas redes sociais, de ataque dos ucranianos aos russos, sendo que os russos não pararam de avançar sobre o território ucraniano e, obviamente, com o número de vítimas? Ou seja, nós estamos com um problema em tratar sobre guerras, obviamente que sempre foi difícil, por causa da guerra da informação. Mas agora a gente tem uma desinformação que às vezes é histórica, como no caso do 11 de setembro, o distanciamento faz com que essa desinformação cresça, e às vezes a gente vê pela forma como a cobertura é feita. E aí eu estou falando de uma imprensa independente, eu não estou nem falando da imprensa local russa ou da imprensa local ucraniana. Piotr, foi muito bem colocado por você e pelo professor Marcelo Suano essa questão da guerra da desinformação. Mas nós temos várias guerras acontecendo, não é só a guerra bélica em si, não é, mas a da desinformação, a guerra cibernética. E nesse caso, Piotr, nós temos vários atores que vão surgindo nesse meio tempo justamente para tratar da guerra da informação e desinformação também. Então nós vamos ter ali também mídias independentes, não é, que também vão ser utilizadas para se defender tal ou qual grupo, tal ou qual país, não é? Assim como nós vemos, por que para a imprensa também acaba caindo nessa guerra, não é, da informação ou desinformação? Porque também são colocadas pessoas, não que a imprensa faça isso propositadamente, não é? Mas estamos em guerra, o que isso acontece? Pessoas que são colocadas ali para colocar o seu ponto de vista, assim como o professor Suano está aqui hoje, eu estou aqui hoje, não é? Pessoas são colocadas nessa linha de frente também para defender ideias, para defender posicionamentos e fazer o quê? Fazer influenciar a opinião pública, não é? O que foi muito bem trabalhado ali, não é, pelo presidente ucraniano, por toda a forma como foram utilizadas as redes sociais, por exemplo, não é, a mídia como um todo, posicionamento, não é? Isso tudo conta, não é só a guerra bélica, não é? Mas o quanto eles vão conseguir resistir e, mais do que isso, não é? Expor a opinião pública e uma pressão internacional sobre o que está acontecendo naquele local. E hoje eu vejo que dentro desse, entre aspas, soft power, não é? E de guerra da informação, a Ucrânia, ela está conseguindo lidar muito bem com isso, não é? À frente nos veículos de comunicação, de redes sociais, não é? Mas, para além disso, nós temos também essas mídias independentes que vão estar defendendo tal ou qual posicionamento, não é? Isso faz parte da guerra, não é? Nós temos uma guerra que, hoje em dia, ela vai muito além, como já dito, da guerra, né, bélica em si. Nós temos essas sutilezas acontecendo com relação à informação, com relação a questões cibernéticas também, da internet, enfim.
que vão ocorrendo ao longo do tempo e que faz parte da guerra, né, e que todos esses elementos precisam ser trabalhados. Né? Agora, com relação à própria imprensa em si, ela faz o seu papel de colocar, né, as opiniões que podem convergir ou divergir ao longo do tempo. E, a partir disso, a população pode fazer a sua interpretação, bem como os líderes mundiais. A gente vai retomar depois um pouco mais a interpretação de todos esses fatos. A guerra da Ucrânia, vale dizer, continua. E nós estamos com a proximidade do inverno no hemisfério norte e com problema energético tanto lá na Ucrânia quanto também na Europa pela questão dos preços também. A dificuldade da guerra em si na Ucrânia e também das dificuldades econômicas trazidas pela guerra à Europa.